né? A gente tá vendo aí barbáries nas escolas, violência, agora um covarde, um assassino, um vagabundo matando 4 crianças. Crianças de 5 anos, crianças de 4 e de 7 anos. Tudo com um machadinho. E aí é bom a gente ter o João Carlos aqui, que é doutor em educação, porque alguma coisa precisa acontecer. E pra mim o pior de tudo é político. Do Janones eu nem falo, porque o Janones pra mim já virou uma piada. O Janones já virou uma palhaçada com o povo brasileiro e eu prefiro até ignorar de começo. Agora, o ministro dos Direitos Humanos tentar politizar uma situação como essa, falar que é culpa de um governo que apoiava armamento, colocar culpa num discurso de ódio do Bolsonaro, é mais uma vez, na minha opinião, uma forçação absurda da esquerda. Zé, se você concorda de politizar morte de crianças, me desculpa, eu acho que você está muito errado. Eu acho que você está muito errado. Politizar em cima de caixão de crianças, eu acho patético. Eu acho ridículo um ministro tentar politizar. O ministro ele tem que falar como resolver, quais são as soluções. Agora, você politizar para atacar um rival político em cima disso, me desculpa. Até porque o Bolsonaro não tem culpa de um psicopata, vagabundo, como o Lula também não tem, entrar numa escola, porque é o que eu falo, é um covarde. Ele já tinha 4 passagens pela polícia. É aí que está o nosso questionamento. Por que esse cara estava solto? Porque eu já conversei, inclusive, com o doutor Nico, chefe de Polícia Civil aqui de São Paulo, e ele diz, o bandido ele tem medo da polícia, mas ele não tem da justiça, porque ele é preso e ele é solto. Então é difícil. O cara foi detido pela polícia 4 vezes. Primeiro, porque ele esfaqueou o padrasto, covarde, porque é um idoso. Tiago, depois ele esfaqueou o cachorro do padrasto. E nesta, quando ele esfaqueou o padrasto, a justiça podia ter prendido ele por muito mais tempo. Claro. É por isso que eu digo, eu questiono muito essa situação. Uma falha da justiça catarinense. Da justiça. Claro, uma falha da justiça catarinense não ter segurado esse cara. Aí até perguntando pra você, né, doutora, advogada, delegada, porque dizem, é um maluco, é um psicopata. Eu não consigo aceitar muito isso. Não tem... Eu acho que ele pode ser psicopata, mas ele, acima de tudo, ele tem certeza da impunidade. Porque ele foi solto. Então ele faz o que ele quer e agora ele faz um crime absurdo como esse. Essa situação evidencia que não dá mais para falarmos em educação e dissociarmos da segurança. Quando os pais responsáveis mandam seus filhos para as escolas, eles mandam tendo certeza que esses locais estão seguros. E quando a gente negligencia a segurança das escolas, situações de vulnerabilidade ficam mais latentes. O episódio passado, em que o outro criminoso, menor, esfaqueou a professora. E matou, a gente tem ali... Matou a professora. E neste também, a gente tem ali o exemplo claro da mais difícil situação em gerenciamento de crise, que é conter um atirador ativo, no caso, uma ameaça ativa. Por quê? Porque o policial, ele vai ultrapassar as vítimas sangrando, pedindo ajuda. Muitas vezes, em fração de segundos, essa vítima poderia ser salva. Mas o policial, ele tem a situação mais difícil, que é conter e neutralizar aquela ameaça ativa. E o que a gente viu foi que a gente ficou no amadorismo, dependendo do heroísmo instintivo de uma professora ali no local. Não é correto não termos políticas de segurança nas escolas, porque vários casos ocorreram, vários casos irão ocorrer. Agora, a gênese dessa situação, o porquê que os criminosos fazem, o porquê que eles praticam crimes de forma impune, o que motiva... aí é uma opinião minha, é a certeza da impunidade, leis frouxas, um país em que espera-se a efetivação do crime hediondo para depois punir. Você concorda com o Nico?
O bandido tem medo da polícia e não tem da justiça? Olha, Claro. hoje em dia, Mas é claro hoje que em eu dia o concordo. bandido, ele subestima Mas até é a claro. polícia, porque a polícia, ela, muitas vezes, ela tá cerceada da sua atuação, porque parte do pressuposto que a gente tem um excesso de direitos para aqueles que praticam crimes e uma ausência de direitos. A gente não tem pra ações polícia e pra preventivas, né, vítima. Raquel? Não Deixa eu só tem. falar uma coisa, Preventivas gente. falsas. Ó, Não vamos tem. falar Para uma nossa coisa. segurança. O Zé tá querendo a palavra, Falar eu vou chamar também a rapidinho. Beth. Zé, eu só vou te passar a palavra, te fazendo uma pergunta. Você concordou com o discurso do ministro? Eu concordei. Eu discordei Eu concordei. totalmente. Eu acho o seguinte. Não, só te passando. E ele cita muito o armamento. Um governo que era a favor do armamento. Então só vou dizer uma coisa, passando pra você. Um crime foi com faca, não tá incluso no armamento. Sim. O outro foi com machadinho, não Sim. está incluso no armamento. Se tivesse armamento, poderia ter uma pessoa armada, regularizada, é bom deixar claro, para encher de tiro um covarde como esse. Perfeitamente. É isso que eu falo. Eu acho que o armamento, se ele tiver na mão de quem tem responsabilidade para isso, ele pode evitar tragédias Olha, como essa. pode. Aí o ministro vem falar que é um governo que apoiou o armamento quando os crimes foram com machadinha e com faca. Ó, Se tivesse segurança armada, ele ia levar um tiro a esse covarde e se fosse cometer o crime, mataria uma. Porque depois teria uma reação. Matou Thiago, 4 crianças. Nem entraria. Tiago, nem entraria. Eu Nem gostaria entraria. de começar pelo que disse a delegada Raquel, sempre com um grande conhecimento que ela tem. É o seguinte, realmente você precisa tomar uma série de medidas preventivas, né? Eu aqui fiz um projeto que foi, inclusive, vetado pelo Dória e que era o seguinte, você ter assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Assistente social Essencial. para poder Muito, é. trabalhar com as famílias e os psicólogos para trabalhar com os professores e tal, e eventualmente Mais com os que alunos. isso, né, deputado? O que nós temos que entender hoje é que a escola está com as questões, e isso, de alguma forma, aumentou pós-pandemia, com as questões socioemocionais. Perfeitamente. E com os adolescentes, Você tem mais toda a razão. ainda. Então, nós precisamos de um tratamento, precisamos de um acompanhamento de psicólogos, formar professores para lidar Sim, com as pra- questões pra- sociais exatamente, dentro da escola, exatamente. porque situações de bullying, situações de negar a autoestima, Resultam nisso. tudo isso resulta nisso. Quer dizer, você vai alimentando um ódio daquele que não se aceita. Exatamente. E a escola tem que aprender a trabalhar com isso. Agora, professor, é o seguinte, eu acho que está certo. Também tem a questão da segurança pública que a doutora Raquel colocou, que acho que está correto também, que tem que ter segurança na porta das escolas, tal, porque às vezes você tem tráfico de drogas, tem uma série de coisas. Também concordo plenamente com ela. Agora, queria dizer para você assim, a coisa das armas. Vocês se lembram quando houve aquele massacre por conta de um jogo de bilhar lá no Mato Grosso? Lembro. Foi lá e Lembro, matou um sim. montão de gente. Mato Grosso. Aquele sujeito era um CAC, ou seja, ele tinha arma autorizada pela lei dos CACs. O que acontece? Se você começa a cultuar as armas, quem não está preparado começa a cultuar as armas, leva à violência, né? Eu acho que o que o ministro quis falar foi isso, e quis falar também do seguinte, o discurso do ódio que a extrema-direita trouxe para o debate político, discurso do ódio, esse discurso do ódio está por detrás, né? Não necessariamente só com o Bolsonaro, o discurso do ódio é antes do Bolsonaro, certo? Mas esse discurso do ódio está por detrás desse tipo de coisa. Talvez no caso do sujeito que matou as machadinhas, talvez o problema dele seja outro, né? Tudo bem que ele era bolsonarista radical. Não, calma. Bolsonaro, Isso peraí. quem tá falando é o Janones. Não. O Janones fala o que ele quer a hora que ele quer. Não, peraí, Não é assim, mas me prova. Peraí, me prova eu que ele é provo. bolsonarista. Nós vamos entrar... O Janones cria história, vai pra internet. Não. O Janones virou um autor de olha, livro de ficção. Thiago, precisa olhar. Não, aí não, Zé. Vamos entrar na rede Me social mostra a prova, do rapaz. vocês não pediam prova Tá na antes? rede social dele. Ele é bolsonarista radical, ele cultuava armas, certo? Num estado que é bolsonarista... E uma justiça que é bolsonarista e que deixou o cara sair. Mas, deputado, quando a gente Né? fala que ele é bolsonarista, que Radical, ele cultua... radical. Que é bolsonarista Ou seja, radical... Não, deputado, olha a sua argumentação. Cultura Quando do a gente ódio. fala que ele é bolsonarista radical, ele cultua armas, a gente está amenizando a culpa deste criminoso, deste covarde, deste canalha. Ele pode cultuar até Che Guevara, mas ele é canalha, ele é criminoso, ele praticou o crime, ele foi covarde. É um crime que dói na alma. Eu tava lendo mais a respeito das vítimas, dói na alma. Uma criança, ela estava há anos em processo de adoção. Finalmente, quando os pais as mães adotaram, essa criança ficou um ano com amor e foi morta dessa forma violenta. Nem a gente que atua no sistema de justiça criminal, a gente consegue qualificar
um covarde desse. Então, qualquer outro adjetivo que a gente coloca no entorno desvia o foco do crime hediondo, bárbaro e perverso que foi. E só uma atenção, é que hoje no Brasil, nós não temos o foco, não temos o Estatuto da Vítima, inclusive, deputado, que eu estou ali como embaixadora do Instituto Pró Vítima, também no Congresso Nacional para aprovação do Instituto. Não temos a vítima como protagonista do sistema de justiça criminal. A vítima atua apenas como um mero objeto informativo testemunhal. Então, a partir do momento em que o Estado não dá esse aparato para a vítima, e a gente tem uma lei muito larga e frouxa para os criminosos, exemplo disso é que ele foi solto. Esfaqueou o padrasto e foi Zé, solto. também te passando a palavra, uma flexibilidade. eu acho que quando você adjetiva assim, aí também quem é Bolsonaro pode falar, os presídios cheios de assassinos cruéis comemoraram quando Lula venceu a eleição. Eu não acho. Eu não fiquei sabendo disso. Assassino quando é bolsonarista. Mas tô falando que você falou que não tinha prova de que ele estava... Não, isso tem na rede social dele, você vai achar. O que eu estava dizendo é o seguinte, do ponto de vista geral, o discurso do ódio contribui para que essas coisas aconteçam. Do ponto de vista criminal, isso historicamente, né, deputado? Se você pegar a história do mundo, o discurso de ódio fez muito estrago. Individual, aí a Raquel tem razão, né? Tem razão. E eu diria uma outra coisa, Raquel. Parece que 1% da população é psicopata, né? Até um pouquinho mais, deputado. Eu acho que mais. Só que tem uma diferença. O psicopata pode estar aqui do lado. Sim. O problema é que nem todos os psicopatas efetivam os seus crimes. Sim, tudo bem. Mas o psicopata, ele tem uma predisposição a praticar crime e ele pratica com a maior... Né, sem remorso, sem remorso.